Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. Hoje comigo, Leandro de Souza, aqui no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu fico com você pela próxima meia hora. Vem comigo. E olha só, a Bahia registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos. Ao todo, 21 pessoas morreram por causa dos temporais. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, o número de desabrigados, que são as pessoas que perderam os imóveis e precisam de apoio do poder público, está em 34 mil. Já o total de desalojados, que são as pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de familiares, está em quase 43 mil. O ministro da Cidadania, João Roma, falou que volta hoje para a região afetada pelas chuvas na Bahia e que o governo estuda reforçar o envio de recursos. Vamos ver. Retornamos ontem, vou novamente hoje seguir para a Bahia. Estava tratando agora com o ministro Queiroga sobre ações que nós podemos reforçar na questão de saúde pública para a Bahia, no envio de recursos, inclusive para os municípios. Ele já está tomando as providências para o envio de medicamentos, vacinas, muitos utensílios, e além do envio de mais de 90 médicos que vão reforçar o atendimento à população local, que junto com todo esse período de calamidade também passa a sofrer com o quesito de saúde pública, uma vez que aumentam as infecções, são contaminações, água que muitas vezes está contaminada junto a essas pessoas que estão desalojadas, sendo acolhidas em todo tipo de situação. Então nós precisamos reforçar isso. O presidente Bolsonaro logo cedo conversou comigo, pediu para não medir esforços para que a gente possa sim reforçar as ações do governo federal, em especial no estado da Bahia, onde tem sido o epicentro dessa grande calamidade. Bem, na Bahia, a Secretaria de Agricultura, Pesca, Irrigação e Aquicultura, SEAGRE, anunciou a criação de um grupo de trabalho para avaliar os impactos ocasionados pelas fortes chuvas que atingem o estado na agropecuária. Segundo o titular da pasta, João Carlos Oliveira, neste momento o colegiado vai atuar em situações emergenciais e iniciará a construção de um plano de ações de acordo com as áreas, culturas e criações atingidas. 30% das cidades baianas estão em situação de emergência por causa das precipitações. E o indicador de incertezas da economia caiu 7 pontos em dezembro. Foi a terceira queda consecutiva do índice que é medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Quanto menor o número, melhor a situação econômica do país. O indicador termina o ano em 122 pontos, 7 acima do patamar de fevereiro do ano passado, mês anterior ao índice da pandemia do novo coronavírus. A terceira queda seguida foi impulsionada por 2 componentes. Um deles é o das notícias veiculadas pela mídia e o outro da expectativa de especialistas para variáveis macroeconômicas. Desde julho deste ano, esses 2 componentes não registravam quedas simultâneas. O resultado reflete a contínua melhoria dos indicadores da Covid-19, já considerada a disseminação da variante Ômicron no país. Ainda assim, o indicador de incertezas da economia ainda é considerado insatisfatório por quem realiza o estudo. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas diz que os próximos resultados de curto prazo vão depender da evolução da nova variante do novo coronavírus no Brasil. E o novo balanço de desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, anunciou nesta quarta a inclusão do Egito como membro da instituição. Esta adesão faz parte de um processo de expansão global da entidade, que em setembro admitiu a entrada de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. O banco, fundado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem como objetivo se tornar uma importante fonte de financiamento para países emergentes. E a balança comercial brasileira registrou superávit de 1,18 bilhões de dólares neste mês de dezembro. De acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, na quarta semana de dezembro, a balança comercial brasileira, que é o saldo entre importações e exportações, registrou superávit que ultrapassou 1,100 bilhão de dólares.
ou seja, fechou com saldo positivo. No acumulado do ano, a balança também teve superávit que passa de 60 bilhões de dólares. Ainda de acordo com o relatório, no mês de dezembro, a média diária de exportações teve crescimento acima de 31% em comparação com novembro, com destaque para a agropecuária, que teve alta de 51,5%. E as exportações brasileiras do agronegócio bateram um recorde em 2021. E para 2022, as perspectivas são positivas em relação aos negócios com os países árabes e asiáticos. Para Marcos Vinícius Pilon, gerente de inteligência de mercado da Câmara Árabe, o panorama das relações brasileiras com os países árabes é positivo por conta do aumento das exportações nos últimos anos. De 2019 para 2020, as exportações brasileiras do agronegócio elas aumentaram e, baseado nos dados de janeiro a outubro de 2021 versus o mesmo período de 2020, que também apresentaram um aumento, a estimativa é que continue esse aumento para 2022 também no setor do agronegócio. O presidente binacional da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, também acredita que a demanda chinesa vai continuar forte, muito por conta do crescimento contínuo do gigante asiático. O Mundial continua afirmando que até 2028 o PIB chinês vai ultrapassar o PIB americano. Então, a boa notícia para o Brasil, a economia brasileira, que é tão dependente do setor agrícola, né? Que é a força que empurra a economia brasileira, que a China vai continuar sendo um grande cliente. E a rentabilidade das lavouras norte-americanas de soja e milho dependerá da intensidade de alta das cotações das commodities no próximo ano. Isso porque o aumento dos preços dos insumos elevou o custo de produção dos grãos. A avaliação é dos pesquisadores da Universidade de Illinois. Segundo eles, os custos crescentes de insumos, principalmente fertilizantes, estão comprimindo as margens projetadas. Na análise dos pesquisadores, os dados atuais corroboram a ideia de que a soja vai atender às projeções de exportação, mas, conforme eles, há um alerta para as estimativas de milho. E as exportações de trigo e de milho da Argentina para o Brasil dispararam neste ano de 2021. De Buenos Aires, a correspondente Márcia Carmo traz as informações. As exportações de grãos da Argentina para o mercado brasileiro registraram fortes altas neste ano. O economista Juan Pablo Gianatempo, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, diz que os dados foram surpreendentes. E este ano, la verdad que los volúmenes fueron sorprendentes. Em 10 meses, as exportações de trigo superaram as vendas de todo o ano passado e os preços do grão sobem no mercado internacional. Así que el precio es mejor y el volumen de exportación a Brasil es mayor. O Brasil representa mais de 30% das exportações argentinas de trigo. A estimativa total para esta safra é superior a 12 milhões de toneladas. O milho argentino foi outro produto que ganhou terreno no Brasil neste ano. O presidente da Associação de Milho da Argentina, Alberto Morelli, disse que o Brasil comprou mais de 1 milhão de toneladas deste grão do país vizinho. Neste caso, ele acha que foi algo atípico. As vendas ocorreram porque a produção brasileira sofreu com o clima. Morelli acrescentou que as exportações globais do milho argentino bateram o recorde de mais de 40 milhões de toneladas neste ano. Levantamentos mostram que 7 de cada 10 dólares das exportações argentinas correspondem ao setor de agronegócios. Mas qual o impacto deste setor na relação bilateral? O economista brasileiro Gustavo Perego, da consultoria ABSEB aqui de Buenos Aires, observa que o trigo e o milho foram estrelas das exportações da Argentina para o Brasil, mas que o setor de agro não representa a maior fatia da relação bilateral. A relação, como eu te disse, ela está dada principalmente por um intercâmbio de bens e serviços de valor agregado de origem industrial.
As máquinas agrícolas integram esta lista bilateral de valor agregado. Já na área de alimentos argentinos que chegam à mesa dos brasileiros, está outro grão. Também tem um pouco de arroz, porque tem muita produção de arroz na Argentina que vai para o Brasil. A balança bilateral entre o Brasil e a Argentina deverá terminar o ano em torno de 20 bilhões de dólares. Um avanço, mas ainda longe do auge desta relação. O crescimento econômico argentino neste ano superou 10% somente até setembro, segundo dados oficiais divulgados nesta semana. A expectativa aqui é de que o ano termine com um crescimento ainda maior. As exportações foram decisivas para estes resultados até o momento. Nós estivemos aqui na Chancelaria Argentina, que é o Palácio San Martín, equivalente ao Itamaraty no Brasil. O que eles disseram aqui ao Agro Mais é que a relação bilateral vai muito bem, apesar das diferenças ideológicas, segundo eles mesmos. Márcia Carmo de Buenos Aires para o canal Agro Mais. Última semana de 2021 é a hora de fazer um balanço sobre os projetos de lei aprovados este ano e o que fica para o ano que vem. O deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, de Minas Gerais, conversou com a nossa equipe de jornalismo e fez um balanço dos trabalhos no Legislativo neste ano. São medidas estruturantes, são 5 medidas fundamentais e foi uma luta. 2020 nós aprovamos, foi vetado, 2021 novamente eu fui designado relator e nós aprovamos na Câmara e no Senado e foi preciso, na última semana, derrubarmos o veto do presidente da República e há uma grande expectativa de toda a agricultura brasileira, o agro familiar, em relação a essas medidas, né, que tem renegociação de dívidas, nós temos em fomento de inclusão produtiva, nós temos aquisição pelo governo, já que com a pandemia as feiras foram muito prejudicadas, e um crédito rural também para aqueles agricultores que estão, especialmente aqueles que estão abaixo da linha de pobreza. E dois diferenciais desse substitutivo que virou lei é em relação à porta de entrada à assistência técnica no cadastro simplificado e medidas também diferenciadas para valorizar o protagonismo da mulher no campo. Então, depois de 2006, quando foi aprovada a Lei da Agricultura Familiar, na minha visão, é a lei mais importante e mais abrangente em relação à agricultura familiar. Por isso que é uma grande expectativa, é mais da metade dos deputados da Câmara que apresentaram esse projeto de lei que eu relatei em 2020 e 2021. Também nós tivemos, em relação à competitividade do agro brasileiro, nós tivemos a Conferência Mundial do Clima, onde vários projetos foram apresentados, mas especialmente o projeto de regularização fundiária, que ainda está no Senado, ele foi aprovado na Câmara. Então, para nós, deputados federais, é uma grande conquista, é uma conquista para o Brasil, já que grande parte do território amazônico, quase 400 mil propriedades, mais de 600 mil propriedades no Brasil inteiro, são terras públicas ocupadas de forma mansa, pacífica, e esses produtores são confundidos com os grileiros, os bandidos, que tem que ser tratado pela polícia e pela justiça. Então, essa aprovação da regularização fundiária na Câmara dos Deputados, que está no Senado e precisa ser aprovado, é uma grande conquista, já que isso remete, em relação, como eu disse, da competitividade do Brasil, uma grande discussão que aconteceu na Conferência Mundial do Clima, que eu estive lá na Escócia, para o Brasil cumprir suas metas e também garantir que as nossas cadeias produtivas que são para exportação não sejam contaminadas por uma minoria que faz queimadas ilegais, desmatamento ilegais. E olha só, o consumo de carne bovina entre os brasileiros caiu significativamente durante a pandemia e chegou a 26 quilos por habitante em 2021. Segundo pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, o recuo é de quase 40% em relação a 2006, quando houve um pico de 42 quilos por habitante. Inteligência da carne bovina, o SICARNE, o cenário deverá mudar em um futuro próximo, já que é esperado um reaquecimento das economias globais para 2022, com o avanço da vacinação. Mas a inflação e o desemprego devem continuar pressionando o consumo de carne bovina no país. E apesar do brasileiro ter trocado o bife pelo frango, os preços da carne de boi não cederam. Uma das explicações, segundo o SICARNE, é o ciclo da pecuária, quando há menos animais disponíveis para o abate.
No terceiro trimestre deste ano, por exemplo, os abates recuaram 10,7% em comparação com o mesmo período de 2020, caindo para 6,94 milhões de cabeças, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano passado, houve queda em relação a 2019. O Sicarne avaliou ainda que este ano foi marcado por realidade similar à de 2020, com falta de animais para abastecer o mercado doméstico. Fora o efeito do ciclo pecuário, a escassez de chuvas nos principais polos produtores também afetou a engorda. Assim, o patamar de preços da arroba do boi gordo se manteve acima de R$ 300 no primeiro semestre. E os preços não cederam significativamente nem quando a China, principal importador, interrompeu compras em setembro por causa de 2 casos atípicos de vaca louca. Os asiáticos importaram 50% de 1,27 milhão de toneladas embarcadas pelo Brasil entre janeiro e setembro. O embargo durou mais de 3 meses, mas foi suspenso. Sobre as exportações, a expectativa é de avanço em 2022. E a Ásia continuará como principal consumidor da carne bovina brasileira, com a China à frente. Em 2021, a pecuária nacional manteve o desempenho semelhante ao ano passado e a oferta de boi gordo para abate foi restrita. Preços de toda a cadeia produtiva renovaram os recordes das séries. Em São Paulo, o preço da arroba do boi gordo se manteve acima de R$ 300. No cenário nacional, mesmo com o embargo da China, dos meses de setembro a dezembro, o volume de exportações ainda deve finalizar o ano elevado. E no próximo ano, o mercado de carne bovina deve seguir com bons resultados. O analista Fernando Iglesias acredita no aumento das exportações e que o valor da arroba fique acima de R$ 300 em várias regiões. Vamos acompanhar a análise dele. O ano de 2021 não foi necessariamente ruim. Os últimos 120 dias, sim, foram muito turbulentos, mas até setembro, até acontecer o embargo, o desempenho da pecuária era excelente, era muito bom, a receita de exportação era muito boa. 2022 tende a ser um ano positivo para a pecuária de corte brasileira, tende a ter um bom ritmo exportado de carne bovina e, com certeza, os preços do boi gordo vão se manter num patamar acentuado no próximo ano. É uma curva de preços que vai manter um boi gordo acima de R$ 300 em grande parte de 2022. O Brasil deve exportar mais carne bovina no próximo ano, até em função dessa distorção que se formou no último trimestre de 2021. Um resultado muito fraco realmente em função do embargo, uma queda de aproximadamente 50% de volume e de receita em função da ausência da China. Para o ano que vem, o desempenho vai ser bom. O Brasil tende a vender aí 2,7 milhões de toneladas de carne bovina em equivalente de carcaça. É um ótimo desempenho. Vai crescer em relação a esse ano, mas tem que colocar esse adendo, né, que realmente o desempenho foi tolhido em 2021 em função de um último trimestre muito fraco, muito abaixo das expectativas. A China continuará sendo o principal cliente do Brasil em relação a esse mercado e vai continuar assim nos próximos anos. Então, vamos seguir aí numa parceria comercial bastante robusta com a China e não só para a carne bovina, né? O Brasil tende a manter aí a China como seu principal destino dos principais produtos que o Brasil exporta, exemplo de soja, carnes, enfim, vai manter essa tendência de uma relação estreita com o mercado chinês. A gente entra 2022 com uma oferta de mais terminados ainda restrita e com os frigoríficos ampliando capacidade de abate para atender o mercado chinês. Faltava ali alguns elementos que justificassem altas do boi gordo. A gente entra no primeiro bimestre em que a demanda doméstica é muito mais fraca e a China retornando as compras aqui de carne bovina do Brasil é exatamente um elemento que justifica o boi gordo num patamar mais alto. Essa semana, inclusive, já tivemos um registro de negócio a R$ 340 por arroba. Então, realmente, o mercado já tende a entrar em 2022 inflacionado, entrar em 2022 com preços altos para a arroba do boi gordo. E mesmo com um desempenho nacional diferente do que era esperado pelos suinocultores, o setor contou com demanda externa firme. As exportações brasileiras de carne suína atingiram altos patamares em 2021. Com menor poder de compra dos brasileiros, a demanda doméstica foi fraca e gerou queda nos preços da carne e do animal vivo.
O aumento nos preços do milho, farelo de soja, energia elétrica e combustíveis foi responsável pela alta do custo de produção da suinocultura. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater, vão disponibilizar 15 milhões e meio de reais para financiar projetos de qualificação técnica idealizados por estudantes e alunos recém-formados em cursos de ciências agrárias. As informações com a Larissa de Paula. As inscrições para o programa Agroresidência já começaram e vão até o dia 15 de fevereiro. O MAPA e a Anater lançaram mais 4 editais que vão beneficiar projetos de estudantes e alunos recém-formados de cursos de ciências agrárias. O objetivo é inserir esses jovens em um ambiente real de trabalho, mostrando as atitudes necessárias ao exercício profissional agrícola. O valor da bolsa paga para os concursados será de R$ 900 a R$ 1.200, com uma carga horária de 40 horas semanais. O professor orientador também terá benefício de custo. No total, os editais do Agroresidência, com contrato da assistência técnica e extensão rural, somam 53,6 milhões de reais. Todas as áreas rurais do Brasil serão beneficiadas. E você pode conferir os detalhes no site do Ministério da Agricultura ou da Anater. E a Secretaria de Trabalho do Distrito Federal aprovou mais de 24 projetos de produtores rurais. O Prospera já liberou R$ 1.800.000 para pequenos produtores da região neste ano. Confira na reportagem de Nayane Carvalho. 4 anos, a ideia do dono desta propriedade em Ceilândia, cidade a 40 quilômetros da capital federal, era que em 2021 já pudesse contar com mais de 2.000 galinhas poedeiras. No primeiro ano do negócio, ele conseguiu criar 600 animais. E no mesmo ano, após participar do Prospera, que é um crédito especial concedido para atendimento das necessidades financeiras de empreendedores em geral, a produção dobrou. A importância foi para a construção desse galpão, né? Então deu alavancado no nosso produção, né? A gente estava com um galpão para 600 aves. E com esse primeiro projeto nosso, né, foi um projeto aí quase R$ 15.000, né, que a gente conseguiu construir esse galpão aqui para 1.500 aves. Então a importância é muito grande, né, mais que dobramos, né, a produção de ovos nossa, onde alavancou bastante a nossa estrutura. Mas a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus interferiu nos sonhos que eram para ser vividos neste ano. Os planos devem ficar apenas para 2022, com a ajuda do empréstimo concedido pela Secretaria de Trabalho do Distrito Federal, o Prospera. É um fundo que ele auxilia tanto a área rural quanto na área urbana, né, microempreendedores de forma geral. É um crédito muito desburocratizado, né, com pouca exigência documental. Os valores cedidos variam de R$ 4.200 a R$ 83.000. As parcelas são divididas em até 36 vezes mensais para quitação, com valores progressivos e pré-fixados, para evitar o endividamento. No caso de produtores rurais, a Emater-DF elabora os projetos a serem apresentados para a solicitação dos créditos e depois nas orientações de plantio, manejo e comercialização da produção. Os produtores que acessam, que podem acessar o Prospera, são produtores, todos agricultores familiares, então eles precisam estar enquadrados como agricultor familiar, né? A DAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, é um dos documentos que valida isso. O Comitê de Crédito do Prospera aprovou mais de 24 projetos de produtores rurais, sendo R$ 262.000 em custeio e R$ 342.000 em investimentos. No total, são mais R$ 604.000 ingestados na agricultura familiar. Com o recurso, o saldo do Prospera destinado à área rural já chega a 1,8 milhão, um auxílio para 79 projetos de produtores em 2021. Os pequenos produtores, é uma importância muito grande, até porque você consegue alavancar, principalmente pela carência que tem. A gente tem carência para pagar uma parte dele, carência de 1 ano, e outra parte, carência de 2 anos, praticamente. E também a questão da taxa de juros. É uma taxa de juros de 1% ao ano, onde para nós, produtores rurais, é o que mais precisamos. E nós ficamos por aqui. Eu volto amanhã às 18h30 com mais um Consultor Agro. Até lá e muito obrigado pela companhia. Tchau.